Olá, eu sou o Ariel Giajo, eu sou do Brasil, de São Paulo, capital. Estou muito feliz de estar participando do simpósio e espero que meu trabalho seja útil para vocês. Eu sou formado em jornalismo pela Casper Libero, em São Paulo, e agora estou fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Bom, eu vou falar sobre o algoritmo de recomendação do YouTube. Primeiro, eu queria diferenciar ele de outros tipos de algoritmo que tem tomado o debate hoje em dia, o algoritmo generativo em especial, mas basicamente o algoritmo de recomendação, ele é um programa que gera, por exemplo, quando você clica um vídeo, ele gera os vídeos embaixo, para, enfim, em especial usando o seu histórico de usuário para colocar vídeos que você provavelmente vai clicar e vai passar mais tempo na rede social. Esse programa já foi diferente. Antes ele não privilegiava tempo de exibição, mas sim, por exemplo, teve uma época que foi número de likes. Então a cada ano, não ano, mas enfim, cada década, 5 anos, esse programa é atualizado. E tem até alguns problemas que os engenheiros do YouTube citam na criação desse programa, que são, por exemplo, uma base de usuários imensa, né? O YouTube é usado por milhares de pessoas, milhões de pessoas, e muitos uploads por segundo, e também que o algoritmo precisa de metadados muito bem estruturados no vídeo, para ele saber o que tem dentro dele e recomendar para pessoas que vão achar ele relevante. E também lida com previsão de comportamento humano. Quais pessoas vão querer assistir esse tipo de vídeo? Então, para o algoritmo, inclusive, é muito bom que existam públicos segmentados, porque ele consegue, com mais acurácia, colocar os vídeos certos para as pessoas que vão gostar. Então, no fim das contas, é um mecanismo econômico também, o algoritmo do YouTube. Inclusive, esse ranking, ele pode ser manipulado por anúncios que te colocam mais para cima, ou você pode ser prejudicado, dependendo do conteúdo que você faz, se é conteúdo considerado impróprio pela rede, ou se você infringe copyright, por exemplo. Tiveram algumas repercussões de pessoas LGBTQIA+, inclusive, que falavam que seus conteúdos estavam tendo cada vez menos visibilidade, porque elas abordavam a experiência pessoal delas, que tinha a ver com sexualidade e gênero, que isso era considerado impróprio para a rede social, e quanto isso é problemático, né? Se a gente quer mesmo que uma rede social em que a gente passa tanto tempo invisibilize certos grupos. Então, isso é um mecanismo, uma tecnologia, que manipula, de certa forma, as preferências dos usuários, decidindo quais informações a pessoa vai ter acesso ou não, disseminando ou restringindo a visibilidade de certas culturas. Isso tudo no contexto digital presente, em que a gente tem muito acesso à informação, em que a gente tem a informação na ponta dos nossos dedos, e que essa informação é, segundo um autor, altamente processada, ou seja, ela passa por muitos mediadores. A gente raramente tem acesso à informação primária, à fonte primária. E isso, enfim, não é necessariamente novo, porque o jornalismo ele sempre foi uma ponte entre a informação primária e o público. Nunca é tão direta assim esse encontro. Porque, enfim, tem muita coisa acontecendo no mundo, não dá para acessar a fonte primária de tudo. Mesmo com o jornalismo informando, né, qual tipo de informação é priorizada ou não, a gente pelo menos mantinha essa crítica de quais veículos jornalísticos tinham quais vieses e conseguir ter uma noção. É importante ver qual é o papel desses atores que disseminam informação pra gente e como eles controlam nossa percepção da realidade. Basicamente, eu fiz um estudo de revisão bibliográfica de 7 artigos brasileiros entre 2020 e 2025. Foram poucos, definitivamente não exaure a produção brasileira sobre o tema. Usei a plataforma CAPES, C-A-P-E-S, e eu escolhi artigos que contivessem os 3 termos ao mesmo tempo: algoritmo, recomendação e YouTube, porque eu queria bem especificamente olhar só esse aspecto. Então eu preferi olhar menos artigos que com certeza tratavam desse tema do que amplificar a minha pesquisa e tal. E eu encontrei 3 grandes áreas do conhecimento nesses artigos, né? A comunicação, a antropologia e os sistemas de informação aplicados à educação. Um dos artigos de antropologia traz a questão da mediação que o algoritmo faz entre a pesquisadora e o seu objeto de pesquisa. Ela se perguntou como é que ela pode adaptar a sua metodologia para ter um acesso mais direto ao seu objeto de pesquisa, que eram vídeos no YouTube. Não tem como ela acessar esses vídeos sem usar o algoritmo, porque é lá que eles são postados no YouTube. Então ela tinha que lidar com esse ator não humano. O jeito que ela encontrou foi criar 3 contas, fazer a mesma pesquisa em 3. A primeira é a pessoal dela, que é usada há anos, e a segunda é uma completamente nova, e a terceira é uma criada nova, mas que ela deixou rodando e vendo vídeos de extrema direita, para ver se isso alterava em alguma forma a percepção do algoritmo sobre a conta, sobre a pessoa que estava consumindo esse conteúdo.
ela encontrou, na verdade, uma mudança no ranqueamento só, não na seleção dos vídeos. O algoritmo do YouTube no presente usa duas redes neurais. Uma que separa entre todos os vídeos possíveis um catálogo de vídeos que o usuário vai achar interessante, baseado no seu histórico de pesquisa, histórico de uso. E depois um outro sistema, uma outra rede neural, organiza esses entre o mais provável de ser clicado e o menos provável de ser clicado, gerando assim a lista dos recomendados. Nessa pesquisa, ela percebeu só uma mudança de ordem. Mas isso já é, eu acho que, muito relevante para uma pesquisadora, para nós pesquisadores, em como a gente vai acessar a informação. Se a gente tem mesmo um acesso direto, se a gente precisa ter consciência de que a gente está sendo mediado por uma tecnologia. E então, os dois artigos de sistemas de informação aplicados à educação, eles não têm essa crítica que a antropóloga fez, por exemplo. Na verdade, os dois artigos buscam fazer um algoritmo que faz uma segunda filtragem, além da filtragem do próprio algoritmo do YouTube. Não tem nenhuma crítica à hierarquização que o YouTube faz, à invisibilização a certos tipos de vídeo. O que eles procuram é fazer, na verdade, um algoritmo mais específico, que gere menos vídeos. É preciso se criticar isso, né? E se perguntar quais tipos de vídeos são deixados fora. E se essa sua busca, ela é... Ok, ela pode ser pertinente, mas ela precisa também refletir a realidade e não propagar vieses, como muitas vezes esses algoritmos fazem. Mais de um desses artigos que eu estudei usaram uma ferramenta chamada YouTube Data Tools, que é uma ferramenta de um pesquisador também da comunicação, que permite que você escolha um vídeo, veja as possíveis recomendações e simule como seria clicar em todas elas e quais recomendações seriam geradas por esse clique e quais recomendações, criando uma rede imensa. E aí você consegue perceber quais são os vídeos que são mais recomendados, com mais frequência, qual a relação entre o vídeo, o tema do vídeo que foi clicado e a recomendação, e muitas outras coisas. Um dos artigos usa essa ferramenta para analisar vídeos de videogame e as suas recomendações, se elas são ou não mais da direita política ou mais da esquerda política. A hipótese seria que haveria uma pipeline, ou seja, um percurso de interação do usuário com a plataforma orientado pela interface, que levaria pessoas que consomem vídeos de videogame a terem uma visão de extrema-direita, de política direita, de radicalização política. Eles não encontram isso, na verdade, a porcentagem de vídeos de extrema-direita é bem baixa, mas eu acho que, inclusive, isso é uma questão de metodologia, porque eles também usam o que a antropóloga usou de uma conta que não tem uso nenhum, uma conta nova. E como que esse tipo de metodologia leva em conta que o algoritmo usa o histórico de usuário para gerar a lista de recomendados, entendeu? Eu acho que poderia ser melhor. E isso é uma coisa recorrente nos outros vídeos também. Todos eles usam contas completamente novas para fazer a pesquisa. Uma outra pesquisa pergunta-se sobre vídeos de rap indígena brasileiro. E eu acho isso extremamente relevante porque quando a gente olha para populações minorizadas, invisibilizadas, o algoritmo tem cada vez mais potencial para propagar o viés. Isso é uma questão, um problema. A autora encontra que o maior número de recomendações desses vídeos é de emissoras de notícia americanas, emissoras de notícias grandes, inclusive brasileiras, mas jornalísticas. E ela diz: considerando a ínfima quantidade de canais indígenas sugeridos pelo sistema de recomendação em comparação aos demais canais, além da presença de canais absolutamente antagônicos às propostas dos movimentos indígenas, é simples perceber que a plataforma de vídeos da Google não beneficia a visibilidade de rappers indígenas. Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque eu me pergunto se as nossas redes sociais, nossos feeds, eles refletem a realidade ou não, ou se dificultam. Inclusive, o próximo artigo falou sobre esse tema. Ele olhou a vídeo sobre hidroxicloroquina, que foi uma grande questão no Brasil durante a presidência do Jair Bolsonaro, nosso ex-presidente, porque ele falava da hidroxicloroquina como um possível tratamento eficaz contra a Covid-19. E não é, isso é desinformação. Eles encontraram que, de fato, o algoritmo privilegiou, ele favoreceu esses vídeos que falavam, que correlacionavam a hidroxicloroquina com cura da Covid-19 e contribuiu para câmaras de eco. Ao mesmo tempo, eles citam tentativas da plataforma do YouTube para mitigar esse problema. E eles chegam à conclusão que essas tentativas chegam muito tarde. Muitos dos vídeos que foram derrubados pelo YouTube já tinham milhões de vídeos na hora que eles foram derrubados. Seria muito mais importante que isso acontecesse cada vez mais cedo. E ainda mais que essas soluções não funcionam tão bem para outras línguas que não são o inglês. Então, que vídeos brasileiros tinham dificuldade de serem descobertos e banidos pela ferramenta. E ainda um outro artigo, o último,
Ele fala sobre candidatos à presidência na eleição de 2018 aqui no Brasil, entre eles Bolsonaro, Jair Bolsonaro e o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente atual. Esse artigo não usou YouTube Data Tools, ele usou uma outra ferramenta do Algorithm Transparency, que é uma organização que busca e luta por uma transparência maior nesses algoritmos de recomendação. E ele descobriu que a maioria dos vídeos recomendados era sim favorável ao candidato Jair Bolsonaro e que essa recomendação não tinha relação com a performance, ou seja, com o número de likes e número de visualizações. Então, eles dizem, isso gera um efeito de reiteração que não contribui para o esclarecimento sobre as diferentes posições políticas em disputa e nem reflete os níveis de polarização verificados no convívio cotidiano e nos resultados eleitorais. Dessa forma, eu acho que eu continuo com o questionamento de qual forma o algoritmo pode propagar vieses e contribuir para a desinformação. Ao final, ele é fruto da programação humana, ele tem critérios e objetivos específicos e é usado por uma empresa que tem interesses econômicos também. Ele não é um mediador isento de informação e público, existem interesses aí no meio. Eu acho que, como eu tinha mencionado antes, a metodologia de todos os estudos é um pouco incipiente, porque estudar o algoritmo a partir de contas sem uso prévio não leva em conta que uma parte integral da recomendação de vídeos é o histórico do usuário. Então, eu acho que a gente precisa também entender que nas ciências humanas não tem como a gente isolar variáveis às vezes. A gente tem que lidar com múltiplas variáveis interagindo e é confuso e é difícil. Mas essa tentativa de isolar a variável usando uma conta sem uso prévio deixa muito a desejar. Eu também entendi que nessas contas sem uso, os vídeos com maior recomendação são vídeos jornalísticos, são de grandes mídias brasileiras, grandes jornais. E de que forma nossa produção jornalística já é enviesada, já contribui para a invisibilização e para um monte de coisa problemática. Então eu acho que, em conclusão, falta muita transparência nesse tipo de algoritmo e que seria, assim, acho que o mundo ideal gostaria de conseguir ver quais meus comportamentos que o meu algoritmo usa para recomendar quais vídeos e para eu poder manipular isso. Eu queria conseguir ver o meu input, ver o que o algoritmo reconhece como input e conseguir alterar isso. Conseguir descobrir e escolher que tipo de vídeo eu quero ver com mais autonomia. Porque eu acho que toda essa pesquisa veio de um desconforto de que as minhas redes sociais, os meus feeds, eles não tinham pessoas com deficiência suficiente, não tinham pessoas negras o suficiente, não tinham pessoas LGBTQIA+, o suficiente, não tinham pessoas indígenas o suficiente, não tinha nada disso. Em grande maioria, a gente recebe pessoas que já estão em posições de poder. Em conclusão, o algoritmo precisa que eu faça uma busca no buscador para que ele entenda meu interesse nesse aspecto, mas eu acho que isso é insuficiente. Eu acho que a gente precisa sair um pouco do normativo e procurar ferramentas e até outras redes sociais, outras soluções que permitam que a gente acesse pessoas invisibilizadas, que a gente entre em contato com discursos de pessoas que estão pensando a desigualdade social hoje e que isso não seja um especial, que isso não seja um adendo para a rede social. Eu quero que isso seja normal, entendeu? Acho que é muito importante para a democratização das redes sociais que não haja essa separação, essa polarização e que a gente precisa mexer no algoritmo e entender como ele funciona para chegar cada vez mais a um lugar igualitário nas redes sociais. Bom, esse foi meu trabalho. De novo, eu sou o Ariel Giagio, da Universidade de São Paulo. Esse é meu e-mail. E é isso. Espero contatos, espero que vocês tenham gostado. Beijos.